Olá, está começando o Religar de hoje e nós vamos conversar sobre a relação entre religião e compromisso social. O nosso convidado é o professor Fábio Alves dos Santos, que é mestre em Direito pela UFMG e professor na PUC Minas. Professor Fábio, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Fábio, qual que é o papel da religião para o ser humano? Eu vejo o papel da religião com duas dimensões. Eu vejo a religião como uma dimensão pessoal, que possibilita o encontro da pessoa consigo mesmo, e uma evolução em termos de pessoa na relação com outras pessoas. Sim. Agora, eu vejo também uma dimensão social. Quer dizer, toda religião ela tem um alcance social que pode, ao longo da história, se a gente se debruça sobre a história, a gente vê que essa religião, ela muitas e muitas vezes foi utilizada para ser um instrumento de dominação a serviço dos que estavam no poder, né? Na antiguidade, nós víamos a identificação, a confusão entre o chefe religioso, o chefe político e o chefe militar. Se concentrava numa única pessoa. E evidentemente que a religião, então, aí era um instrumento de dominação. Agora, vemos também na história como a religião ela serve de suporte para dar eco aos clamores sociais e promover verdadeiras transformações em favor, sobretudo, dos pobres. A sua participação é religiosa na Igreja Católica. Como que na história da Igreja Católica se revela essa relação, ora com o poder, ora com os dominados? Olha, o cristianismo primitivo, né, ele foi um incômodo permanente para o Império Romano, né? Eu acho que o próprio Jesus Cristo, através da sua prática de inclusão e de denúncia dos sistemas de opressão da sua época, ele pagou o pato sendo morto na cruz, né? E todos os seus seguidores, todos os apóstolos foram também eles assassinados pelos poderosos da época. Por quê? Porque eles traziam uma proposta nova de construção de uma sociedade igualitária, justa, solidária, não é? Diferentemente da sociedade completamente marcada pela desigualdade e pela exclusão social da época, tanto do judaísmo como do Império Romano. Mas, de certa forma, quando o Império Romano caiu e a Igreja foi instituída como, vamos dizer assim, religião oficial, A partir antes do até do século Império cair, né? IV, Antes do a Império partir cair. do século IV, nós começamos a perceber uma aliança espúria entre igreja e poder, um casamento entre o trono e o altar, não é? E isso se prolonga por toda a Idade Média, não é? Onde a igreja se apresenta não mais como a servidora do povo e a construtora de uma sociedade diferente, mas como aquela que legitima o poder e legitima as estruturas de dominação da época, não é? Mas nesse momento também devia haver essa contradição entre aliança com o poder, mas também um movimento de libertação Nós daqueles encontramos excluídos, sempre, nesse período também. Felizmente nós encontramos sempre, e o Espírito vai suscitando sempre ao longo da história, pessoas que se opõem a esse casamento, essa maneira que nós chamamos de cristandade, né? Uma aliança entre o trono e o altar. Que é, por exemplo, nós temos na Idade Média o Francisco de Assis. Eu pensava nele Ele exatamente agora. contesta o esquema vigente na época e ele propõe uma nova maneira de seguir Jesus e muito mais próxima do Evangelho do que do sistema vigente na época, não é? E nós temos, por exemplo, agora mesmo, na história mais recente da América Latina, quer dizer, com as ditaduras militares, né? Como a Igreja Católica teve um papel profético muitíssimo importante em acolher a todos aqueles que se opunham às ditaduras e propunham a construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade mais justa, socialmente
aceitável, não é? Onde se combatia as desigualdades. Na década de 70 e 80, no Brasil, sobretudo, esse testemunho da igreja na solidariedade com os pobres foi marcante. Inclusive, para mim, pessoalmente, foi definitivo, porque creio que hoje eu sou cristão graças a esse testemunho que a igreja deu de compromisso social e de coragem de enfrentar o poder. Você falava do ponto de vista histórico, né? Nós paramos na Idade Média e chegamos aqui na América Latina contemporaneamente. A cisão entre igreja e poder político, entre o trono e o altar, ela se deu especificamente na modernidade ou foi preciso passar mais tempo, por exemplo, um Concílio Vaticano II, para digerir essa separação? Porque, veja bem, aqui no Brasil, sobretudo, em que nós vivemos o regime do padroado, em que os próprios bispos eram nomeados pelo rei, então esse sistema, embora com a República houve a separação entre igreja e Estado, a tentativa permanente das instituições, tanto a instituição estatal como a instituição eclesiástica, é de restaurar esse processo de cristandade. Nós temos ainda hoje as celebrações das concordatas, por exemplo, na Argentina, em que a nomeação dos bispos passa necessariamente pelo plácet do governo. Ainda hoje? Ainda hoje. Aqui no Brasil, graças a Deus, isto já não existe, porém há sempre uma tentativa de restaurar essa aliança. Então, essa dinâmica, né, dialética que vai existindo no processo histórico alguns tentando distanciar a igreja do poder para que a igreja seja verdadeiramente servidora dos pobres. E, do outro lado, vem outra corrente institucional que vai tentando sempre fazer esses casamentos, desde o prefeito com o vigário da paróquia, numa cidade do interior, como com o governo do Estado, com o governo da República, não é? Essa dinâmica ela é conflitiva, mas ela persiste no seio da Igreja Católica hoje. É possível pensar uma religião desvinculada de objetivos políticos? Não acredito, porque a religião ela tem um horizonte humanitário, ela tem um horizonte ético, ela pensa o bem de todos. Isso é política. E por isso que a igreja não pode se confundir, eu acho que a religião não pode se confundir com um projeto político concreto, né? Isso é tarefa dos partidos. Agora, ela pode ter mais simpatias ou menos simpatias por este ou aquele projeto político. Agora, mesmo que ela tenha simpatia por vamos pegar concretamente, a igreja no Brasil, a igreja mais progressista, mais comprometida com o social, evidentemente que ela apoiou o projeto do PT. E ela ajudou, inclusive, a fundar o PT, né, na década de 80. Agora, uma vez o PT no poder, ele trai essa esperança que estava no coração de todos, né? Então, cabe à igreja e cabe aos cristãos serem a consciência crítica desse projeto e dizer, este não é o projeto que nós sonhamos. O nosso projeto de fé é muito maior do que esse limitado projeto político que o PT está apresentando hoje, inclusive traindo as próprias propostas que ele apresentou na campanha eleitoral. E se esse projeto... Bom, no segundo bloco nós vamos falar especificamente sobre essa relação entre religião e política, aqui no caso brasileiro, mas se esse projeto não tivesse passado por essa crise recente e fosse um projeto vitorioso, nós poderíamos ver uma associação trono e altar à esquerda? Exatamente. Isso este é perigoso, o grande você já perigo. disse. Nós tivemos isso na Nicarágua, né? O processo revolucionário da Nicarágua em 1979 foi um processo que contou com participação decisiva dos cristãos. E os cristãos também assumiram o poder, inclusive aquele grande conflito de padres assumindo ministérios, né? E que o Vaticano reprimiu violentamente. E os sandinistas também traíram os ideais sandinistas, né? Os cristãos, eles devem ter sempre esse zelo para não reproduzirem uma cristandade de esquerda, porque isso é ruim sempre para os pobres. Então, nesse sentido, o importante para a religião é ser a consciência crítica
do sistema? De todo e qualquer sistema, seja ele de direita ou seja ele de esquerda. Porque o nosso projeto maior, ele se assenta naqueles predicados éticos, naqueles postulados que são postos de uma sociedade igualitária, fraterna, não de concorrência, mas de cooperação, que estão presentes no Evangelho. O Evangelho deverá ser sempre o referencial de todo e qualquer cristão em qualquer regime político. Por que alguns movimentos religiosos eles se apresentam como apolíticos? Porque eles são a favor do sistema dominante. Não existe neutralidade. Quer dizer, quando eles se apresentam, nós não temos nada com a política, eles estão fazendo... Veja bem, esses movimentos pentecostais ou carismáticos, quando se dizem, nós não nos metemos em política, façam uma enquete entre eles em quem eles votam. Eles sempre votam nos candidatos mais conservadores, nos candidatos que estão aí elaborando um projeto político que não é um projeto de transformação social, mas de manutenção do status quo. Ou seja, o apresentar-se apolítico é uma decisão política. É uma decisão política e normalmente a favor do sistema dominante. O discurso religioso como consciência crítica do sistema, ele é bem acolhido pelos movimentos religiosos, ou você não vê claramente na instituição essa consciência de ser o ponto crítico, né, a análise crítica da realidade? Quando na Igreja Católica o padre ou os movimentos, as pastorais, elas convivem pacificamente e em muita parceria com o poder vigente, ninguém critica. Ô, Fábio, vamos continuar conversando sobre esse ponto. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Aguardem. Voltamos com Religare. Hoje estamos conversando sobre a relação entre religião e compromisso social e político. Quem conversa conosco é o professor Fábio Alves dos Santos. Professor, no final do primeiro bloco, nós falávamos sobre essa relação da religião com os projetos sociais, especificamente sobre aqueles movimentos que se declaram apolíticos. Não é? Perguntava sobre... Existe alguma possibilidade de se afirmar apolítico? Você dizia que não. Você gostaria de continuar? Sim, eu dizia que quando os movimentos se compõem com o poder local, eles não são considerados políticos. Agora, quando o padre e os movimentos pastorais começam a questionar as políticas públicas de determinado governante, municipal ou estadual, então já começam a acusar o padre e as pastorais de serem políticas, porque eles questionam, porque eles apontam numa direção diferente daquela que está predominando. Então, eu acho que essa conflitividade, ela vai permanecer sempre. Por exemplo, e a igreja não pode calar-se. Vamos com casos concretos agora. Nós tivemos um juiz que mandou soltar presos em Belo Horizonte, não é? Porque estavam vivendo em situação de absoluta ilegalidade. E ao juiz, ele é obrigado por dever constitucional de determinar a libertação daquele preso que está em situação ilegal. E, no entanto, a mídia, isso contrariava naturalmente os interesses do governador do estado, não é? Porque a propaganda do governo era que estava tudo bem. E o juiz deixou o rei nu com a decisão dele. A mídia fez uma campanha intensa contra o juiz. O Ministério Público, a quem o juiz atendeu a tomar essa decisão, ameaçou processá-lo. E o tribunal, de maneira assim absolutamente inusitada, puniu o juiz porque cumpriu a lei. E eu digo, o juiz foi punido porque cumpriu a lei em favor dos pobres. Há uma diferença
em que direção cumprir a lei? Cumprir a lei deve ter sempre o seu horizonte ético, não é? E o juiz cumpriu a lei, só que defendeu pobres, direito de pobres, e foi punido por isso. A igreja, ela não tinha outra alternativa. Mesmo que a opinião pública estivesse contra o juiz, era obrigação da igreja, por compromisso com o evangelho, de estar do lado do juiz e denunciar a iniquidade presente na decisão do Tribunal de Justiça, na decisão do Ministério Público e na ira do senhor governador do Estado. Fábio, você é uma pessoa muito atuante nos movimentos sociais, nas pastorais, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Como que você vê a participação da Arquidiocese nesses movimentos sociais? Eu acho que ainda deixa muito a desejar. Foi Existem... criado recentemente. Hoje, as lutas, por exemplo, dos sem casa, né? A defesa daqueles que estão sendo atingidos por projetos governamentais como a Linha Verde. Se não fosse a igreja, a situação seria muito pior. Se não fosse, por exemplo, a própria PUC colocar advogados a serviço dessas ocupações de terrenos ociosos, são milhares e milhares de famílias que estariam nas ruas, inclusive debaixo dos viadutos, né? A prefeitura quer limpar a cidade dos pobres, tirar debaixo dos viadutos, mas não quer dar uma solução adequada para essas famílias que estavam debaixo do viaduto. E a igreja, então, empresta esse apoio através da pastoral de rua, né? Da pastoral de direitos humanos. Os presos, como seria a situação dos presos, que é péssima, mas se não fosse a presença solidária da pastoral carcerária, né? Então, há grandes, a pastoral do menor, a pastoral da criança, né? Isso são grandes serviços que a gente vê da igreja aos pobres. Porém, ainda há uma desarticulação, né? Outras ações sociais que são praticadas nas paróquias não passam de assistencialismo, de dar esmola a pobres. Nós devemos tornar os pobres sujeitos de direito e não objeto de favores. Então, foi criado o Vicariato de Ação Social e Política na Arquidiocese de Belo Horizonte há um ano. Sim. Porém, ainda estamos muito longe de nos articularmos. Até o Conselho mesmo vive uma desarticulação muito grande, o Conselho Social e Político. Estamos muito longe ainda de criarmos uma política social para a Arquidiocese e estamos muito longe de afirmarmos com toda clareza que a Arquidiocese é uma igreja dos pobres. Nesse sentido, a Arquidiocese ela tem parceiros, por exemplo, esse trabalho nas pastorais, ele é, por exemplo, um trabalho ecumênico? Existem participação de outras igrejas ou de outras entidades? Não, nós temos muitas parcerias, inclusive com o poder público, não é? Sim. E com outras igrejas, e com outras instituições não governamentais, não é? Agora mesmo, nós vamos, em fevereiro, inaugurar uma prisão modelo em Santa Luzia, que é a APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. E lá, os voluntários, nós fizemos agora um curso de preparação de voluntários, são de diversas igrejas, diversos pastores participaram do curso de preparação de voluntários e vão atuar na APAC enquanto voluntários ou mesmo pastores. Essa parceria entre igrejas, essa ação ecumênica em favor dos pobres, isto é muito salutar e enriquece não somente as outras igrejas, mas, sobretudo, a Igreja Católica. Nesse horizonte, né, que a religião ela é a consciência crítica do sistema, aquela afirmação do reino de Deus, ou a esperança de novos céus e novo céu e nova terra. Isso é uma promessa meramente apocalíptica ou tem um horizonte político? Ela tem um horizonte político, ela é absolutamente historicizável, porque é o horizonte que todos nós batalhamos. Nós acreditamos que já aqui na Terra é possível que todos os homens tenham terra para trabalhar. É possível que todos os homens tenham casa para morar. É possível que todas as famílias tenham comida para alimentar os seus filhos. Isto é um novo céu e nova terra que já começa aqui e depois nós iremos continuá-lo na grande festa que será o encontro com o Pai. Essa compreensão do papel da religião, ela nasce da teologia da libertação
ou é um compromisso evangélico anterior à própria leitura que a teologia da libertação faz da religião? A prática de Jesus foi isso permanentemente, não é? Jesus nasce para ser solidário com os sem casa, como um sem casa. Jesus traz para dentro, para o centro, as crianças que são marginalizadas. Ele é adorado por pastores que são marginalizados também na sociedade da época, são impuros, não é? E Jesus denuncia com o próprio nascimento, que é o sistema herodiano, o sistema vigente na época dos judeus, era um sistema que matava inocentes, não é? Já está no relato da infância de Jesus. E quando Jesus morre na cruz, depois de ter comido com pecadores, com prostitutas, não é? Com cobradores de impostos, convivido com os que eram tidos por doentes, ele morre na cruz. E a condenação dele, através de Pilatos, que representa o poder romano, é a prova de que não somente o poder judaico mata inocentes, mas o próprio poder imperial dos romanos mata inocentes, porque é César que diz: não vejo culpa alguma neste homem. E, no entanto, ele é crucificado, né? Então, esse projeto de Jesus é que nos alimenta. E a teologia da libertação capta isto muito bem, só que ela incorpora nesta leitura de fé, nesta leitura teológica da vida de Jesus, ela incorpora elementos da ciência, da sociologia, para nos fazer entender o funcionamento desta sociedade de exclusão em que vivemos hoje, não é? E aí, com a ajuda das ciências sociais, a reflexão teológica é facilitada para levar cada cristão, cada homem de fé, a um compromisso efetivo de transformação pessoal, de transformar seu coração e de construir uma sociedade onde sejamos verdadeiramente irmãos. No meio do primeiro bloco, você começou a traçar um comentário sobre a situação brasileira na relação entre religião e política. 2005, talvez, para muitos comentadores, foi um ano de crise da esperança em um projeto político. Como que você, como agente pastoral, né, você viu esse desmoronamento daquela grande esperança nesse projeto político? De desencanto. Eu acho que o desencanto tomou conta de todos nós que tanto confiamos no governo Lula, que tanto esperamos na mudança, na transformação. Porém, veja bem, como eu digo, a nossa esperança não deve ser no governo, numa proposta política concreta. Nós devemos sempre olhar para além, porque nós, por definição, nós somos homens de uma esperança maior. E veja bem, Dom Luiz Cápio, né? o Frei Luiz, quando ele resolve fazer uma greve de fome contra o projeto de transposição do Rio São Francisco, ele agrega em torno de si todos os desencantados e, ao mesmo tempo, alimenta a esperança de todos nós. Por quê? Porque nunca se discutiu tanto a transposição do Rio São Francisco como naqueles 11 dias de greve. Nunca alcançou dimensão internacional o tema da transposição como nos 11 dias de greve de Dom Luiz. Esse é um sinal de esperança para o futuro? Isso é a esperança. E para mostrar que Dom Luiz, embora tenha ele, na sua história, também contribuído para o fortalecimento do PT e para a eleição de Lula, ele diz: eu mantenho minha autonomia. Minha fé diz que eu devo ter uma autonomia em relação ao governo, porque o compromisso maior de Dom Luiz foi com um compromisso ecológico, a defesa da revitalização do Rio São Francisco, a defesa da vida do Rio São Francisco e, aliado a este compromisso ecológico, um compromisso social com os pobres que vivem à beira do rio. Né? Os ribeirinhos, a vida dos ribeirinhos é o mais importante para o compromisso de fé de Dom Luiz e de todos nós que acreditamos também em Jesus. Fábio, muito obrigado pela sua entrevista. Hoje nós conversamos sobre a relação entre religião e compromisso social. Obrigado a você que nos acompanha.
aqui no Religare. Participe enviando a sua mensagem para religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço muito cordial, um feliz 2006 e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.